Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o modelo de igreja relevante. Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente tem uma pluralidade, gente, de igrejas diferentes. Tradicionais, pentecostais, neopentecostais. E aí tem igreja para criança, igreja para jovem, segmentado por etnia, segmentado por idade, por sexo. E a gente tem as igrejas até super segmentadas. Isso aqui é uma igreja de motoqueiros, uma igreja de surfistas, igreja de skatistas, igreja de uma tribo e de outra coisa. São modelos interessantes, se isso propõe um equilíbrio. O que a Bíblia fala sobre um modelo equilibrado e ideal de uma igreja relevante? Vamos falar um pouco também sobre a modernização da mensagem, da estrutura da igreja e por aí vai. Principalmente no Brasil hoje, a gente fala, poxa, é bom que tem igreja para todos os gostos. Será que isso é bom? Igreja para todos os gostos, é no sentido que a gente imagina que a igreja tem que se adaptar à pessoa e não a pessoa à igreja. A gente vai debater um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Mais uma vez, é muito bom a gente estar junto para debater assuntos que são relevantes para a vida da igreja mesmo, a fim de que a gente possa, de alguma forma, ajudar irmãos sinceros que estão querendo servir a Cristo. Te incomoda a terminologia igreja self-service? Eu vou lá e pego o que eu quero, escolho o que eu quero e vou. É muito. E também a gente vai debater sobre isso também com ele, que é pastor da Assembleia de Deus no Fonseca, em Niterói, meu amigo pastor Celso Brasil. Obrigado pela sua presença mais uma vez, pastor. Que bom, André, estar aqui para, mais uma vez, aprender aqui e servir. Obrigado, Estou aqui para servir. É isso aí, juntos. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito, também escritor e fundador do projeto Soma ou Some, Maicon Balbino, meu amigo. O nome da igreja, tem um top ali, que tu falou na placa ainda. Igreja Tempo de Obediência e Propósito, as iniciais, Igreja Top. Igreja Tempo, entendi, a Igreja Top, sim, gostei. Sim. Então falar um pouco também sobre isso, é um projeto novo, ele é segmentado para algum tipo de faixa etária, mas a pegada de louvor dele é um pouco mais segmentada. Que é um pouco nisso também, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o que a gente vive hoje, né? Modernização, adequação a estilos, a idades, a bairros diferentes. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um país. Existem igrejas, a Assembleia de Deus em um bairro que é totalmente diferente da Assembleia de Deus em outro bairro pelo ambiente onde ela está inserida. A gente também vai falar sobre isso com ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez, André, é um prazer estar aqui com você, com os nossos companheiros, que é o pastor Celso Brasil, que é amado pela minha família inteira. E metade todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus do Brasil ama esse homem aqui. É uma figura de autoexpressão, missionário, trabalha na Índia. E todos os irmãos aqui também que eu estou conhecendo hoje e a todos os telespectadores. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor-presidente na Escola de Ativação Profética em Recife, também é líder da Rede de Mobilização Missionária. Pastor Gelson Beck, pastor, bem-vindo. Boa tarde a todos, alegria poder servir e participar desse tema. Obrigado, olha, você pode participar durante todo o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. O WhatsApp está aparecendo na sua tela, DDD 21 98079 2961. Deixa eu iniciar com essa pergunta. A Bíblia propõe um modelo específico de como a igreja deve ser, tanto a igreja organismo quanto a igreja organização. Você vê, às vezes a gente fala muito de debate, toda a igreja de hoje perdeu o foco, teremos que ser como a igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Vamos falar um pouco sobre isso. Esse é o modelo de reunião, de relacionamento, de organismo, de organização que vocês entendem que a Bíblia propõe? Ou, André, isso está em aberto e ela vai se adaptando com o tempo? Eu creio que fazemos parte de movimentos de restauração, onde a igreja está tentando voltar àquele modelo de Jerusalém. Mas como é no esse modelo? seu sistema de valores, no seu sistema de crença. Okay. Quando você cai agora nas epístolas, todos os problemas que eles administraram naqueles dias são os problemas e as neuroses que os pastores administram na igreja da pós-modernidade. O que tem que desconstruir é um falso romantismo de que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Opa. Isso é uma superstição. A igreja primitiva é um modelo no seu sistema de valores, necessariamente não no seu método de administração eclesiástica. Perfeito. E isso fica muito claro que nós temos liberdade de alterar, porque ali no final do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus se manifesta ressurreto a Pedro, que estava em depressão, tomando Lexotan, procurando um pé de goiaba para se enforcar na praia da Galileia, porque a madrugada inteira não havia pescado nada. E Jesus começa o processo de restauração da alma do apóstolo. Mal sabia Pedro que ele seria o segundo, logo
após a morte de Tiago, irmão sanguíneo de Jesus, o primeiro apóstolo, o primeiro pai, o primeiro líder preeminente da igreja em Jerusalém. O segundo é Pedro. O catolicismo, respeitosamente, nós discordamos deles, dizendo que Pedro é o primeiro papa. Na verdade, é o segundo, porque Tiago tem essa figura primária. Na morte de Tiago, Pedro se torna o segundo líder importante a influenciar o pensamento cristão de Jerusalém. Quando o mundo é gentílico, a maior força, o maior lobby de influência não é Pedro, é Paulo. E acabou o assunto. Só que naquele processo de restauração da alma do apóstolo Pedro, o diálogo de Jesus com ele é: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Amo. Pedro, tu me amas? Ele já não sabia mais o que fazer, chorando, se quebrantando, digo: eu amo. Então, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, conforme a tradução que o telespectador tiver na sua casa. Nesse comissionamento que Jesus está dando para Pedro para confirmar a fé dos seus irmãos, está implícito nesse comissionamento de Jesus para Pedro que ele vai criar métodos administrativos eclesiásticos, que ele vai criar e vai organizar, que ele vai usar a criatividade dele. Jesus não disse para eles que os apóstolos não poderiam servir às mesas para servir comida no bandejão da igreja de Jerusalém. É eles que se reúnem ali em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e dizem: olha, nós temos que gastar tempo com a palavra e com a oração. Vamos escolher diáconos e o Espírito de Deus vai inspirar esses caras. E o Espírito de Deus vai capacitar esses caras para que atendam o serviço de diaconia com o conflito, né, das viúvas judias que pegavam a sobrecoxa e as viúvas gregas que só pegavam carne de pescoço no bandejão da igreja em Jerusalém. Então eu creio que existe um valor bíblico do primeiro século que é bíblico, ele é eterno. Mas não é um modelo de igreja perfeito que as pessoas hoje, quando falam da igreja primitiva, parece que lá não tinha sodomia, parece que lá não tinha relação de incesto, como no caso de Coríntios, parece que lá não tinha barbaridades que a gente vê nos dias de hoje. Parece que é só na igreja dos dias de hoje. Parece que lá naquela época ninguém ficava bêbado na ceia. Não, vamos desconstruir algumas suposições. Guerra de profeta. Né? A igreja está voltando para Jerusalém, ela vai voltar para esse modelo judaico-cristão do primeiro século, não judaizante, mas essa leitura de mundo pentecostal de Atos dos Apóstolos. De alguma forma ela vai voltar a isso. Como, quando, de que jeito, só Deus sabe. Ele está trabalhando para isso. Mas o método administrativo da igreja não está implícito ali. Okay. Eu creio que esse comissionamento de Jesus a Pedro dá liberdade para administrativamente um decidir fazer o caixa centralizado, outro recebe dízimo dos dízimos, outro não recebe nada, cada igreja individual com o seu presbitério prestando conta para Deus, com a sua liderança local. Aí vai ter os irmãos que vão defender a teologia da igreja na cidade, o anjo da igreja é a psique da igreja naquela localidade geográfica. Enfim. Eu creio, André, que tem muito a ver com aquilo que a samaritana pergunta a Jesus, né? Eu quero me reconciliar com Deus, eu quero consertar minha vida com Deus, mas qual o sistema religioso melhor para isso? É o sistema religioso de Samaria ou é o sistema religioso de Jerusalém? E Jesus diz, não tem sistema religioso, né? Não tem igreja modelo, tem relacionamento com Deus. E gente que constrói... Por exemplo, hoje nós vivemos uma era também de um outro segmento que você não tocou, que é os desigrejados. Opa. É a galera que não quer igreja nenhuma, quer se reunir na casa dele e... E acha que isso era igreja primitiva também. E isso não tem nada a ver com a igreja primitiva. Institucionalizados. Calma aí, gente. Isso não tem nada a ver com a igreja primitiva. Essa é uma luta contra a instituição e que isso não é um tipo de instituição. Né? Então, a questão mais é a seguinte, a gente olha para a igreja de Jerusalém, a gente diz, ó, tem comunhão, tem doutrina, eles repartem o que tem eles pegavam o que tinham, vendiam, davam aos pobres, então a gente tem que fazer isso como que se aquilo ali fosse um modelo, e a gente esquece que o seguinte, aquilo ali foi fruto de um derramamento do Espírito. Ninguém chegou e falou, isso aqui vai ser doutrina, não. O Espírito desceu, os irmãos disseram, queremos estar juntos. O Espírito desceu, os irmãos disseram, não, ó, a gente não pode ser indiferente. A gente o Espírito Santo se manifestou neles naquela ocasião, vamos dizer assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não posso ver um irmão passar necessidade e um irmão andando a pé quilômetros para chegar na igreja e eu tenho um carro parado na garagem. Eu não posso ver um irmão morar na rua e eu tendo casa de praia.
Então, não é que eu tenha que vender os meus bens para dar aos pobres, para trazer para a igreja, mas ali tem princípios daquilo que o Espírito Santo fez na igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que zela pela doutrina, é uma igreja de oração, é uma igreja que tem comunhão com os irmãos, que os irmãos querem estar juntos. Mas modelo de igreja, eu acho que isso tem a ver com a contextualização de onde você está, né? Tem a ver com o tipo de pessoas que você está alcançando. Tem princípios bíblicos no que diz respeito à vida financeira da igreja, ao colegiado de pastores da igreja, tem alguns princípios, mas não há uma doutrina na igreja que diga, ó, esse aqui é um modelo ideal, né? Ou que deva ser feito assim. Eu creio que uma pessoa, e aí eu posso ser entendido de forma errada ao dizer isso, mas eu creio que, porque uma pessoa pode se reunir um monte de pessoas numa casa. Aconteceu muito isso na época, como a igreja começou, né? As pessoas se reuniam na casa, isso aqui é uma igreja. Ponto de pregação, a Assembleia de Deus tinha muito isso. Isso aqui pode ser uma igreja, porque tem 2 ou mais reunidos em torno do nome do Senhor Jesus. Agora, para nossa missão, o que é mais, como Paulo dizia, qual era o princípio de Paulo? Alcançar o maior número possível. O que eu posso fazer para alcançar o maior número possível? A gente se reúne todo mundo numa praça, em torno de uma mesinha, vai pregar o evangelho, totalmente sem uma organização. Informal, porque a instituição se tornou doentia, aquela coisa toda, ou uma estrutura mais organizada, com uma salinha de criança para atender os pais, com um local de culto, um horário de culto, uma liturgia mais formal, uma liderança, né? O que vai alcançar mais as pessoas? Propósitos mais definidos, reunir aqui com a proposta. Porque a gente se reúne numa praça, nós somos um grupo de amigos cristãos e a gente não quer se institucionalizar e a gente se reúne ali, mas quem é que vai pregar? Ah, não, o pastor sabe, o irmão aqui sabe mais, ele vai pregar. Tá bom, a coisa cresceu e vai continuar na praça, não, a gente precisa alugar um lugar. Aí vamos alugar um lugar. Aí institucionaliza. Aí, acabou. O homem botou a mão e institucionalizou a coisa. Olha só, essa questão do modelo, sim, eu acho que todos os modelos são bons, todos servem. Se for na igreja onde as irmãzinhas usam véu, elas estão lá com véu. Tem um lugar onde uma igreja que lava o pé. E tem pessoas que vão ser alcançadas pelo Senhor. É isso que importa, né? Paulo diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, né, seja conhecida dos principados, das potestades, então é através da igreja. Então, o que não vai acontecer de uma pessoa chegar diante de Deus, dizer, olha, não tinha uma igreja que se adequasse ao meu modo de pensar, né? Enfim, eu vejo assim. E a igreja é um lugar, portanto, ela cumpre o seu papel quando as pessoas são aperfeiçoadas, né? Porque o Senhor deu à igreja pastores, apóstolos, doutores, mestres, né, evangelistas, buscando o aperfeiçoamento. Então... André, uma coisa importante, já foi dito coisas fantásticas aqui, eu não vou repetir, até porque foram muito bem colocadas. Mas como alcançar a igreja, a igreja costuma ser customizadas para tipos de pessoas. Se elas levam a doutrina de Cristo, a salvação, da forma que a Bíblia fala, ok. Mas eu gostaria de citar um exemplo. Eu falei em vários lugares, do exterior e às vezes pela Donep, ou mesmo em palestras que não tenham nada, profissionais, de outras áreas, seculares. Mas eu vou dar o exemplo de Londres. Londres, o pessoal falou para mim assim, ó, cuidado que você está na Europa. Então, eu já tinha ido lá várias vezes, nunca tinha dado uma palestra desse estilo fora do ambiente de igreja. Então, aqui as pessoas vão dizer, se você falar assim de Bíblia, falasse estilo assembleano, as pessoas podem se... Estilo assembleano, escandalizar. Pode até levantar e ir embora. Ir num hotel luxuoso e tal. Aí eu falei, já sei, eu vou me reverenciar, já sei o que eu vou fazer. Eu pensei, tudo pensado, comecei a falar, olha, comecei a contar uma história, palestrar, e depois eu comecei a falar. Eu li um livro grosso, tal, bem interessante, não citava que livro era. E tal, fui falando, aí fui ganhando confiança, as pessoas foram vendo, eu falei alguns aspectos técnicos de alguns assuntos e tal, e as pessoas foram familiarizando a história. No final, eu falei, esse livro grosso que eu li foi a Bíblia. E tal, e comecei, já tinha ganhado confiança de todo mundo, já estava falando quase 1 hora. E aí depois, quando eu perguntei,
fiz uma oração das pessoas confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, chamei à frente, 12 pessoas vieram à frente. Então, ano passado, no Brasil, foram, assim, eu posso dizer que foram centenas de pessoas que vieram a Cristo usando esse método, pessoas que não vão à igreja, porque a Donep não é igreja. Eu estou usando o exemplo da Donep, mas se aplica a qualquer situação. E depois, como a Donep não é igreja, aconteciam na Barra, semana passada ou semana retrasada que eu fui falar, não tinha nem muita gente, porque o jantar era um jantar mais reduzido, e quando terminou, um rapaz veio à frente, fez a oração, e não foi para mim que ele fez isso, ele virou, falou assim, vem cá, eu fiz para uma outra pessoa, eu fiz uma oração, agora, me parece que eu fiz alguma coisa aqui, como é que eu faço agora? Ou seja, aí as pessoas encaminharam ele para uma igreja. Então, na verdade, alcançar as pessoas, que é o principal papel da igreja, e também, conforme disse o pastor Celso Brasil, os outros irmãos complementaram também, que é cuidar das pessoas, é o local de convívio, o local de compartilhar, e a pessoa se aperfeiçoar dentro dos padrões bíblicos, é um outro papel da igreja. Mas alcançar almas é um papel da igreja, que a igreja tem que adotar a estratégia a mais adequada. Porque se for tentar usar o modelo daqui, tentar usar no Oriente Médio, tu vai morrer, entendeu? Perfeito. Rapidinho. Se for... Então, existem estratégias adotadas que eu não sou contra. E seja o esporte, seja... sei lá... Como for. Por exemplo, num dos jantares da Donep, eu levei 5 pessoas com doutorados, gente poliglota do Banco Central, difícil de se levar à igreja. Mas eu apelei para tudo. Um deles, um ateu, eu falei, cara, você vai lançar um livro comigo, vamos lá comigo, o livro é teu também, tu assina o livro. Eu pago teu jantar, esse apelo é bom. Às vezes já tem, a gente faz isso, às vezes fazemos isso, entendeu? Perfeito, tudo claro. Para fazer o cara refletir sobre a mensagem do Evangelho. Deixa eu puxar, vamos para um rápido intervalo. Na próxima, eu vou até sair um pouquinho do assunto, mas me sinto à vontade para poder introduzir esse assunto, que eu acho que vai ser de relevância para o nosso debate. Eu queria saber qual a opinião de vocês, que são tão, enfim, bem formados e informados, sobre como é que vocês imaginam no Brasil, agora eu vou falar mesmo de questão denominacional, ligados a movimentos. Então, a gente tem as igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, neopentecostais. E eu já vi algumas pessoas debatendo e escrevendo na internet, principalmente, querendo fazer algum tipo de comparação, análise disso, como os movimentos que a gente até teve, de iluminismo, de humanismo. Tipo assim, o movimento pentecostal veio dando uma resposta numa lacuna que tinha para as igrejas históricas, e o neopentecostal veio para... Vocês entendem que é mais ou menos assim, esses movimentos de igrejas no Brasil têm uma razão específica e também social para acontecer? André, foi o Espírito Santo mesmo, na hora ele falou, tem que ter igreja de poder, ou igreja de ensinamento, depois igrejas neopentecostais para falar sobre coisas que o pessoal não está falando. Como é que vocês entendem esses tipos de movimentos de igrejas e de denominações no Brasil? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Coração tem sede, sua água é a vida. Estamos de volta com o Antenados na Geral, estamos falando sobre modelo de igreja. Eu quero levantar um debate interessante sobre como vocês entendem os movimentos. Como é que a gente classifica isso? É movimento dos segmentos de igreja, tipo movimento pentecostal? Porque até onde eu sei, e vocês sabem melhor do que, mas igrejas históricas, depois vieram as igrejas que a gente chama de tradicional, depois as tradicionais igrejas pentecostais, e agora, de 30 anos para cá, talvez mais, o que nós classificamos como neopentecostal, que, pasmem vocês, é um rótulo ou uma segmentação muito brasileira. Nos Estados Unidos, que sempre, na verdade, se inicia esse tipo de pensamento de desclassificação, eu já conversei com vários grandes líderes e falaram, é uma igreja neopentecostal. O que é neopentecostal? Uma coisa muito tupiniquim, isso. Vocês já pararam para pensar, porque isso é uma resposta, além de espiritual, social também? Existe muita coisa na história da igreja que explica tanto a intervenção vertical de Deus, quanto um conforto sociológico por parte da cultura, da classe socioeconômica e do momento histórico que a humanidade ou que aquela cultura onde o movimento se predominou estava vivendo. Então eu acho que Deus é um Deus que concilia as duas coisas. Ele interfere verticalmente, uma ação divina e sobrenatural da sua graça, num momento de catolicismo medieval, por exemplo. De frieza. E aí há um pulso psíquico na sociedade, onde a sociedade se organiza, se mobiliza, dentro de uma vocação, de uma argumentação agora de antropologia cultural, de sociologia, para derrubar o poder do Vaticano. E encontra ali
feudais reformadores dispostos e a financiar reformadores. isso e financiar o movimento de reforma. Mas eu creio que a igreja começa com a igreja primitiva, que é o modelo ali do primeiro, segundo, terceiro século. Então, primeiro, divisão desse modelo original de Jerusalém, ou de igreja de Jerusalém se expandindo numa cultura gentílica, é o que nós vamos chamar de catolicismo romano ou romanismo. Depois vem a divisão ortodoxa. Você pegar hoje a liturgia da igreja copta, da igreja ortodoxa e da igreja romana, você vai ver que são 3 igrejas diferentes e são teoricamente todas católicas. Perfeito. Mas a liturgia da igreja copta no Egito, por exemplo, fundada pelo apóstolo André, ela tem uma liturgia de crisma, de primeira comunhão, de aquilo que os protestantes iriam chamar de ensino confirmatório, né? Totalmente diferente do Vaticano. Hoje ela se relaciona diplomaticamente muito bem com a ortodoxa e com o Vaticano, porque os padres estão acostumados a doutrinar os católicos que nos assistem, a dizer que a primeira desvio herético do catolicismo é o protestante. Mentira. Antes disso, já teve vários outros estruturas de pensamento. Desvio herético. Muitos antes. De rachas. Né? Se somos heréticos, não somos o primeiro. Estamos sozinhos nesse barco. Estamos lá no balaio de gato. Então, por que existem tantos mártires Isso é uma aula, né? no Eu sei que Egito? Por que tem tantos 10 cristãos? horas de aula a gente está tentando Por que uma tem tantos resposta. cristãos sendo martirizados no Egito? Porque na liturgia de profissão de fé, eles dizem que, se Deus quiser, eles estão dispostos a serem martirizados por amor a Cristo. Isso não acontece na igreja católica, isso não acontece na igreja ortodoxa, mas na igreja copta, fundada pelo apóstolo André, que foi martirizado e que treina cristãos coptas para, se necessário, morrerem martirizados. Foi o que aconteceu, acho que no Estado Islâmico, porque Recentemente, com claro. 31 foram cristãos coptas, né? Exatamente, Foram dessa igreja. exatamente. Eles têm essa identidade Exatamente, desde a sua de fé. liturgia, que é uma ordem, que é um texto litúrgico diferente do romano. Mas, enfim, todos estão ali no guarda-chuva católico. Cai o movimento protestante. Bom, você pode chamar aí de luterano, presbiteriano, batista, que já é considerada a terceira reforma protestante. Depois você vai cair nos anglicanos. Depois, conforme o país, muda o nome. Inglaterra, anglicanismo. Suíça, presbiterianismo. Alemanha, luteranismo. Holanda, os batistas. Conforme o nome do país. Então, há sempre uma intervenção vertical de Deus, uma ação da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, soberana e vertical. Mas há uma resposta sociológica dentro de uma identidade de antropologia cultural. E isso vai fazer com que um tenha uma liturgia, outra liturgia, um pense de um jeito, outro pense de outro. Depois o movimento protestante, vai vir um movimento de santidade que antecede o movimento pentecostal, vai vir um movimento evangelístico que é a reforma da reforma, né, dentro de uma igreja que já era anglicana, que já era protestante, que já havia rompido com o Vaticano. Existe agora os metodistas, existe mais recentemente dentro dos metodistas os wesleyanos, e assim então o tempo nos enforca aqui nessa tarde. Mas chegamos no movimento pentecostal, no neopentecostalismo, na chuva serôdia dos anos 50, movimento da manifestação dos filhos de Deus da Califórnia, movimento da chuva serôdia no leste americano, e vamos cair então em um monte de outros movimentos, desde batalha espiritual, intercessão, confissão da fé, palavra de confissão positiva, até a teologia de prosperidade, até o que está surgindo nos últimos 10 anos, que é o movimento de volta para Jerusalém. Perfeito. No Brasil, de forma resumida, históricas tradicionais pentecostais e neopentecostais, né, como modelo de... Eu não vou dizer nem de estrutural, nem... É litúrgico e administrativo. É teológico e de administração eclesiástica. De enfoque, porque não é nem de doutrina, porque dentre as pentecostais ou até neopentecostais, eles divergem doutrinariamente de algumas coisas, né? E de administração, até mas as são tradicionais divergem. Não, Se a gente fosse entrar no exato. debate de Mas arminianismo de calvinismo... de enfoque, entendeu? Talvez, né? Na verdade... Mas vocês entendem, todos têm o seu proveito e são interessantes. Eu penso o seguinte, tudo aquilo que tem a mente humana, é possível ter desvios e mal entendidos e tudo mais. Agora, tudo aquilo que tem a Bíblia, a palavra de Deus, a chance de acerto para quem segue a Bíblia é 100%. Então, se alguém mostrar a Bíblia para o outro, não sou... Primeiro, para começar a história, não sou eu que convenço uma pessoa. Eu não tenho poderes disso. Não é a religião, nem a religião. Olha, isso é tão real na minha mente que às vezes as pessoas esperam de mim, se eu pegar um ateu, um agnóstico, ou uma outra pessoa que queira confrontar a Bíblia, que eu vá atropelar ele do ponto de vista científico. Uma vez um ateu perguntou para mim, você sabe do carbono 14? Eu falei, cara, você esqueceu que eu sou engenheiro nuclear, pô, você fazia a conta, mas não é por aí que eu quero conversar. Eu tenho tanta convicção que não é isso que vai convencer o cara, que eu falo, não vai por esse caminho, vamos conversar pelo caminho da palavra de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da
da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se alguém ensina Não a é a Bíblia de letra, forma é o Espírito. ignorante, Forma de forma, se o cara mostrar a Bíblia para o outro, mesmo de forma ignorante, como muitas vezes irmãos da própria Assembleia de Deus, por simplicidade, falam coisas que não estão na Bíblia, e ele está fazendo uma fé? Claro que não. Está ali tentando ganhar alma no lugar que eu não estou indo. Então, como é que eu vou falar dele? Como é que eu vou falar dele? Eu tenho que tentar ajudá-lo, porque ele está sendo um herói da fé. Agora, a hora que a pessoa toma contato com a palavra de Deus, com a santa palavra de Deus, aí o Espírito Santo entra, meu amigo. Aí, qual a importância se foi eu, se foi a mula que falou, se foi a mão do Senhor que falou na parede, a voz do Senhor fala alto à alma humana. E o Espírito Santo de Deus atua e transforma a vida. Então, na verdade, existem as igrejas, todas delas têm muitos defeitos, e existem algumas invenções, existem pastores, eventualmente, ou líderes, ou qualquer outro, que podem cometer erros, mas, uma vez, o João, que era um apóstolo do amor, não foi o apóstolo Pedro, foi o João. Falou, mestre, tinha um pessoal ali expulsando demônio, curando enfermo, mas não anda com a gente, eu mandei parar. Foi o do amor que fez isso, cara. Imagina João fazendo isso. Jesus falou, olha, João, quem não é contra nós é por nós, deixa eles. Então, às vezes, é bom que nós discutamos as doutrinas, que nós coloquemos referenciais bíblicos, que nós aprendamos, como o pastor Gelson nos colocou aqui, os outros irmãos também colocaram bem suas opiniões, mas temos que ter a convicção de que o Deus não se sujeita a nada. Ele é Senhor, ele é capaz de fazer um ignorante anunciar o evangelho e o cara se converter. Existem testemunhos lá no Oriente Médio que pessoas que veem o próprio Jesus Cristo e se convertem. Deus tem instrumentos inimagináveis para poder fazer com que a pessoa conheça a palavra de Deus. E às vezes numa igreja que fala meio que um pastor exagerado, e eu digo exagerado com respeito, porque se ele tiver boa fé, tem o meu respeito. Eu exagero, é o julgamento meu é humano. Ali, no jeito dele, o cara vai tomar contato com a palavra, o Espírito Santo vai falar, a pessoa se converte. Agora, é lógico que tem sim que nós temos que orientar, tomar cuidado e defender a sã doutrina, os princípios bíblicos como eles são, para não ter distorção. André, você qualificou aí os tipos de igreja, né, de segmentos. Sim, segmentos que hoje a gente, né, se depara, então, fala, né? Eu acredito, eu tenho uma igreja muito nova, eu sou cristão. Eu tenho 29 anos, sou cristão há 25 anos. Eu ganhei meus pais para Jesus, que eram do Candomblé, enfim, oriundo da Assembleia de Deus de Madureira, me batizei lá, diácono, fui crescendo devagarzinho lá. E quando a minha igreja que eu pastorei hoje, ela tem 7 meses. Eu acho que não está nem dentro desses segmentos aí, eu não sei de fato o que é. De Jesus, né? Que gaveta eu coloco ela? Isso, eu não sei nem o que eu faço. Você falando, eu falei, e aí, Eu tô até Deus? com ele, poxa, eu tô me sentindo excluído disso aí, Eu falei, André. e aí, Deus, como é que é? Eu não sou de sei. qual? Mas quando foi um conflito, o maior conflito para eu conseguir abrir igreja foi comigo, não foi com ninguém. Porque eu tinha todos os recursos que eu precisava, mas eu não sabia como. Como é que eu vou encarar isso, Deus? Eu sou de uma igreja tradicional, e aí? E aí Deus falou para mim assim, Deus, o que eu preciso? Deus falou assim, ó, você precisa de 2 coisas. Eu estava na Alemanha, saindo de Munique, indo para Ingolstadt, cidade do Frankenstein, dirigindo na Autobahn, e Deus falou para mim, você precisa de 2 coisas. Primeiro, é que a sua igreja seja obediente. E outra, que ela tenha um propósito. Por isso o nome da igreja. Então, eu acho que qualquer igreja hoje, de sofista, de motoqueiro, de jiu-jiteiro, qualquer uma que tenha a santidade, que tenha a palavra de Deus como base, para mim ela é aceitável. Deixa eu entrar um pouco nessa análise, que eu acho interessante. Quando eu falo isso de supersegmentação, não é de fato para rechaçar falar, Sim, porque sim. eu acho de fato isso um fenômeno, principalmente das questões de nós temos segmentações por questões doutrinárias, né, de interpretação bíblica, e por isso essa grande separação que eu fiz de históricas, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Depois a gente entra em várias outras segmentações dentro de cada uma, aí você tem a CBL aqui, aqui e ali, mas você entra, por exemplo, numas que são segmentadas por idade, segmentadas por várias situações diferentes. Hoje, aquilo que eu falei, hoje uma pessoa ela consegue entrar, ou a gente fala, procure uma igreja que você se sinta bem. É impossível existir um ser humano hoje que não encontre uma igreja onde ele se sinta bem. Rio de Janeiro, então? Só que eu me pergunto, até que ponto isso é bom? Entende? Ele entender que ele pode entrar numa igreja, que ele se sinta bem, que ele talvez não se sinta tão enfim, né, exposto. Eu acho que essa é a questão. Entende? Né? É bom que a gente abraça todo mundo, mas até que ponto esse abraço é só de conforto, não é um abraço mais forte que um pai dá no filho? Ó, não me desobedece, não confronta o cara. Eu acho que a questão é essa. A gente está tentando tornar a igreja um lugar confortável e não confrontável, né? E aí eu costumo pensar o seguinte: eu sou
Eu planto igreja há 15 anos, né? E eu penso o seguinte, que a gente pode mudar tudo, né? Tudo, o odre velho pode trazer problemas sérios para o vinho, né? Pode fazer com que o vinho se desvá. Então, a gente pode renovar o odre, a gente não pode mudar vinho, né? A gente não toca na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma. Você é pecador, está caminhando em direção ao inferno, só tem um caminho. Só tem um caminho que você, entrando por ele, encontra a salvação e acha Deus. O caminho é Cristo. A gente não toca na mensagem. Agora, a questão maior é o seguinte... A gente, até que ponto a gente está tentando tornar a igreja um ambiente tão confortável e a gente tem, então, dentro da igreja, pessoas que estão inscritas no hall de membros, eu peço que os irmãos escandalizem o que eu vou dizer, mas estão inscritas no hall de membros, tomaram um banho de piscina, mas a igreja foi o seu passaporte para o inferno. Porque, ao entrar na igreja, encontrar um lugar confortável, foi dito para ela que ela está salva, mas como o pastor Gerson já citou isso, essa pessoa nunca teve uma experiência real de conversão. E aí... E não é provocada isso também no ambiente. E aí o cuidado que a gente tem que tomar de não plantar a igreja da mesma forma que o cara que abriu o botequim. O negócio é encher, o negócio é dar retorno financeiro, né? Eu, quando há 15 anos fui ordenado ao ministério pastoral, eu tinha uma certeza absoluta que o que Deus queria é que aquele lugar bombasse. E que Deus queria o sucesso. Crescimento, né? O crescimento daquilo, e que eu tinha que lutar por isso a qualquer custo. Até que eu li um livro de um pastor que eu me quase... entro em depressão por não me lembrar o nome do rapaz, que foi tão influenciador na minha vida, e ele falando da questão, um senhor de idade, ele falando da questão do apóstolo Paulo, falando lá em 1 Coríntios, que Deus chamou um para plantar, outro para regar, mas é Deus que dá o crescimento. E ele falando aquilo, e eu entendi que Deus não me chamou para fazer a igreja crescer. Se Deus me chamou para plantar, eu preciso ser fiel em plantando. Se Deus me chamou para regar, eu preciso ser fiel regando. O crescimento é coisa com Deus. E aí eu entendi, Deus não me chamou para o sucesso, Deus me chamou para a fidelidade. E ele diz uma coisa no livro que me chamou a atenção. Ele diz, só que há muitos que por causa do sucesso já abriram mão da fidelidade. Então, o meu temor é no afã da gente trazer pessoas, encher a igreja, atrair pessoas, a gente tornar a igreja um ambiente que não é um ambiente onde há regeneração, onde há salvação de almas real, porque a gente está mais preocupado com aquilo que entra do que com o evangelho que flui. Vamos para um rápido intervalo, que eu estourei aqui o bloco todo, mas depois a gente volta para falar um pouco sobre isso. Igreja para todo gosto. Bom, ruim, onde é que está o equilíbrio disso tudo? E depois vou entrar nas igrejas que isso é uma classificação minha, tá? Que eu chamo de super segmentadas, né? Que a igreja é para roqueiro, para motoqueiro, para skatista, porque antes era muito igreja jovem, mas dentro do jovem eu tenho um surfista lá dentro, tem um skatista, tem um... É bom, eu acho que é sensacional pela mensagem, mas até que ponto também a gente tem que entender que a igreja é um ambiente de família. Não sei se numa igreja skatista o cara vai casar, vai ter filho, se ele consegue manter indo para ali, porque né, o tipo de louvor, o tipo de ambiente, o tipo de estrutura é muito voltado para um segmento mesmo. Como é que vocês entendem esse tipo de fenômeno que acontece muito no Brasil? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já. Pra onde Deus quiser, eu não tomo decisão sem ter... De volta com o Antenados na Geral, estamos falando sobre um modelo relevante de igreja. Hoje nós vivemos um tempo onde existem, de fato, vários modelos, estilos diferentes de igrejas. E a minha pergunta é, quais são, vocês entendem, sendo, pastor Celso, prós e contras de a gente ter igreja para todo gosto? Eu não vejo problema. Okay. Eu enxergo, como disse, como a multissabedoria de Deus se manifestando, né, para alcançar todas as pessoas. Desde que ela seja bíblica, a igreja precisa ser bíblica. Perfeito. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Está tudo certo. Há uma expressão, Tiago, que foi citado aqui, 1, 25 e 26, que diz assim, se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. A corrupção é um problema. É um problema em qualquer lugar. É um problema no mundo, é um problema num país, num estado, numa cidade. E é um problema também na igreja. A igreja não é um business, não é um negócio, não é um balcão de negociatas. Não é um negócio para dar lucro. A igreja é para alcançar os perdidos. Foi por isso que Jesus morreu, deixou a presença do Pai, o cântico dos anjos, o ouro do céu para a vida aqui. Então, a gente não pode fugir disso. Quanto ao estilo, quanto à forma, a modalidade de culto, se lê a palavra antes, se canta, se é rock and roll, se é reggae. Não tem problema. Se o público tem uma prancha de surf ou uma moto, eu não tenho tá pregando a Bíblia. Eu não tenho jeito para... Eu tenho até dificuldade até para bater palma. Para bater palma, eu boto a mão no bolso. Fui criado na Assembleia de Deus que não batia palma. Exatamente. Eu fui criado na Assembleia de Deus, né? Me converti no ventre da minha mãe, lá o pastor, no tempo que não tinha ultrassonografia, botou a mão na barriga da minha mãe estava doente, lá passando mal, eu nasci prematuro, botou, olha, vai ser um menino, né? Tá aqui, o machão, homem, ó. E vai ser pastor. Toma, então, aí já era. Graças a Deus. Agora, mas, em modelagem, já que a gente falou de modelo aqui, eu gosto dessa parte de modelagem matemática, né? Minha dissertação de mestrado na área nuclear foi modelo matemático e doutorado em economia foi um modelo matemático. E teologia então, foi modelo de igreja? Não, mas o meu raciocínio ele acaba convergindo para essa questão de padrão. Claro, né? De padrões porque diferenciados. É treinado para isso. Claro. E se eu tivesse que falar em 2 versículos, um modelo interessante de igreja, que cercaria o que a igreja teria que ser, o primeiro modelo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E a outra parte é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, venham, vocês estão sofrendo, venham do jeito que estiver, mas se você quiser ficar aqui comigo, não é na igreja, é com Jesus, tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é um negócio que eu tenho que fazer todo dia. Não adianta, até eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ter que negar a mim mesmo. Porque eu sou confrontado diariamente pela palavra de Deus. Isso é algo que é desgastante, até psicologicamente, às vezes. Você tem que olhar e falar, não, o caminho é esse. Eu não posso ir por esse caminho, o caminho é esse. É o tempo inteiro, a nossa natureza, ela vai tentar, de alguma maneira, em algum momento, em alguma situação, levar você a cometer alguma coisa que desagrada a Deus. Quando você está ligado na palavra de Deus, você vai ser confrontado. O irmão falou sobre isso. Se a gente não é confrontado nunca, tem alguma coisa errada. Ou a natureza sua não é mais humana, tá certo? O que é pouco provável, ou a pessoa já se distanciou de Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta terrivelmente. Nos confronta terrivelmente, tanto que diz acho que em Tiago também, né? Que a vereda do justo é como a aurora do dia, que vai clareando até ser dia perfeito. Isso me dá um conforto enorme. Eu acredito. Né? Porque eu sei que esse confronto faz parte do meu dia a dia com Deus. Sim. André, eu acredito o seguinte. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: me fiz de louco para ganhar os loucos. E aí ele vai seguir uma série de exemplos. E eu conheço um pastor, eu vou dar testemunho de um homem que eu conheço, o pastor Vitor Alamino, da Igreja Deus Tem Mais. E ele é o líder do Águias de Cristo, a igreja dos não é que é a Igreja dos Motoqueiros, é um projeto que tem em todo o Brasil. Muito legal, conheço. Muito legal. O pastor é o líder, ele já pregou na minha igreja. Então, assim, no dia que ele foi lá, ele falou: Varão, tu quer que eu vá como? Como pastor, como águia. Eu venho como águia. Ele foi com aquela roupa preta. E o que esses caras ganham de alma? Eu vou falar, quem está fazendo isso? Por que eu não vou aceitar? E aí, outro dia, eu entrei lá no Face dele, ele postou lá no Instagram, e eu vi, cara, um culto do cara. Eles ganharam 100 e poucos motoqueiros para Jesus. Aonde que uma igreja, assembleia, onde uma igreja como a minha ia ganhar esses motoqueiros, cara? Perfeito. Então, eu creio que é um projeto aceitável para ganhar almas. E o que o senhor falou aí, doutor, foi muito interessante. A questão é, vem, e agora vamos tratar isso daqui. Vem do jeito que está. Me fiz de louco para ganhar louco, mas não continuei louco. Ele não continuou louco. Foi uma estratégia que ele teve para ganhar os caras e agora vamos para o discipulado que é tratar. Então, a questão é essa. A igreja que tem o Senhor, que é cristocêntrica, está valendo. O que tem que ser pontuado é que há uma diferença entre linguagens universais e comunicação, método administrativo de igreja, identidade denominacional e a essência e os valores do
evangelho. Perfeito. Então ninguém aqui está dizendo que é para baratear o evangelho, para evangelizar alguns segmentos da sociedade. Justo pelo contrário. Continua com a mensagem da cruz, com a mensagem do tomar-se a si mesmo, negar-se dia após dia, o comissionamento por discipulado, toda a responsabilidade da fé cristã que uma igreja madura deve ter. A linguagem com a qual nós vamos comunicar isso é a multiforme graça que o pastor Celso Brasil explanou muito bem. É a multiforme graça que vai alcançar segmentos e tribos urbanas. Porque nós falamos muito de tribos lá no Amazonas, e eu morei com os ticunas no Amazonas, trabalhei com os terenos do Pantanal Mato Grossense, em Aquidauana, mas além de trabalhar com tribos indígenas, eu também conheço e entendo de tribos urbanas. A linguagem para comunicar para a geração emo, esse grupo tem uma gíria deles, tem uma cultura deles, tem superstições deles, tem personagens e ícones deles. Alguém tem que comunicar o evangelho, contanto que esse evangelho não perca o seu poder de confronto, de arrependimento, para gerar fruto de arrependimento. Vamos falar agora para os pobres que estão necessitados. Glória a Deus, o pentecostalismo se expandiu no mundo, alcançando as bases, as massas, as classes minoritárias e necessitadas. Mas quem é que vai evangelizar para os milionários que estão em depressão, pensando em se suicidar na Barra da Tijuca? Eles também são almas, Jesus também ama eles e também precisam ser evangelizados. Qual é a imaturidade? Quando tem mais gente querendo evangelizar milionário e menos gente querendo evangelizar pobre necessitado. Aí existem raízes motivacionais dúbias, confusas, que devem ser questionadas, que devem ser debatidas, que devem gerar arrependimento. Mas o fato é que todos os grupos têm que ser alcançados. E para alcançar esses grupos, pode ter certeza que o modelo de igreja tem que ser diferente. Porque lá na Bíblia do antigo, do início da era cristã, já havia um desconforto entre os pobres comerem no bandejão de Jerusalém com os ricos comerem com os pobres do bandejão de Jerusalém. E isso, a história da igreja está cheia, e a igreja da pós-modernidade também tem. Vamos agora relativizar valores bíblicos de modo algum. Vamos agora abrir mão da mensagem da cruz e do arrependimento e do desconforto que o Espírito Santo de Deus nos convença da justiça, do juízo do pecado de modo algum. Porque se fizer isso, aí entra numa era de pós-cristianismo, entra numa era de cristianismo água com açúcar e falso cristianismo, prostituta meretriz babilônica, uma falsa igreja. Uma coisa, bem lembrado, pastor, bem lembrado. O evangelho é para todos. Eu costumo dizer, quando eu estou em Londres, às vezes, em Paris falando, eu digo o seguinte para as pessoas: eu estou aqui falando para vocês, mas eu entro em lugar que nem a polícia entra. Favela, isso é boca de agora. fuma, Eu vejo garotos armados. Eu entro em lugar extremamente perigoso aqui no Rio de Janeiro e faço questão disso. Então, eu faço questão de viver nos extremos, porque levar para esses lugares excelentes, falar de Jesus, ou até para tratar de questões de trabalho, é excelente, é bom demais. Paris não é Paris à toa. Nova York, Londres, não são cidades à toa. Mas eu faço questão. Gente, isso é para mim. Tem gente que não tem esse ministério nem essa tarefa. Não faça. Entendeu? Eu faço questão disso. Sabe por causa de quê? Porque eu preciso estar em contato com essa gente. E essas pessoas precisam ouvir que elas são tão importantes para Deus quanto qualquer uma outra, e aquelas que são bem-sucedidas financeiramente precisam entender que as outras também são importantes para Deus. Vou para um rápido intervalo. Eu vou levantar uma pergunta que acho que já vai ser o último bloco, que eu acho que a gente vai ter uma dissidência muito grande, né? Porque a gente está falando de modelo de igreja relevante. E eu quero um passo à frente, porque muitos entendem que uma igreja nos dias de hoje, para ser relevante, ela tem que estar em todos os segmentos da sociedade. Ou seja, você já vê esforços de líderes de igrejas e até de visão de uma igreja, de, por exemplo, tá vendo esse rapaz tem futuro, vou pagar para ele ser um juiz, para esse ser um desembargador, para esse aquilo, para inserir pessoas com valores cristãos em todos os segmentos de uma sociedade para ganhar para Cristo. Também está dentro desse segmento o segmento político. Então, muitos entendem que uma igreja relevante é uma igreja que tem uma participação na sociedade, também através da política, nomeando, apoiando ou dentro do seu corpo, destacando alguém para que possa concorrer com o apoio da instituição ou de uma pessoa que seja, mas para concorrer a cargos eletivos numa eleição política. Eu quero saber se vocês entendem que... Porque uns falam, não, isso não vai adiantar nada, a gente tem que ficar só orando. Mas tem coisas que a oração não faz votação de leis, né? E não propõe leis. Então, como é que vocês entendem a questão da igreja relevante nos tempos de hoje e o seu envolvimento com também a política e outros segmentos? Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.
último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o modelo de igrejas relevantes. Esse foi um programa que a gente falou de A a Z. A gente começou de, enfim, dia a dia, falamos de denominações e segmentos, e eu estou falando hoje porque muitos têm um entendimento que uma igreja relevante é uma igreja que tenta atuar e estar presente, influenciando todos os segmentos, níveis da sociedade, como falou, tem aquela questão que eu acho que o pastor Gelson vai falar para a gente elucidar melhor, mas vamos inserir pessoas nas artes, pessoas na política, pessoas na justiça, pessoas em todos os segmentos para poder influenciar com um caráter cristão ali. Claro que de todos esses, o mais polêmico é quando a gente fala do envolvimento político da igreja, né? Nomear, destacar dentro do seu corpo de membros uma pessoa ou apoiar pessoas para uma eleição. Vocês entendem que isso é uma maneira da igreja se tornar relevante ou vocês acham que, André, relevância necessariamente não tem a ver com isso? Eu acho que a igreja, fazendo o trabalho social que ela faz, orando pela sociedade e ganhando vidas, ela também é relevante sem precisar inserir pessoas em segmentos da sociedade, principalmente na política. Eu creio que você está introduzindo a teologia dos 7 montes. Tem um livro muito interessante do John Eagle, de Atlanta. Ele tem uma igreja lá de 2.000 pessoas que reescreveu livros. Não é dele essa visão, mas ele fez isso se expandir do ano passado, ano retrasado, no mundo todo, com mais de 100 milhões de cópias do livro A Visão dos 7 Montes. Já existe em língua portuguesa, não vou lembrar a editora, mas procurando aí na internet o pessoal encontra. Basicamente, o que eu entendo é que a igreja precisa redefinir o seu conceito e o seu entendimento do grande comissionamento. Principalmente eu que venho de uma teologia luterana, de reforma protestante, e passei por uma experiência pentecostal, fui ensinado de que a tarefa da grande comissão é ganhar almas. E isso é uma verdade manca, é uma verdade, mas é uma verdade plena. A tarefa da grande comissão, além de ganhar almas, é transformar comunidades. É batizar, é doutrinar, é disciplinar, é trazer o reino de Deus com evidências visíveis de valores invisíveis na psique da sociedade. Nesse processo de ganhar almas, eu posso correr o risco de fazer prosélitos e não necessariamente estar trazendo o reino de Deus com a sua justiça e com a sua alegria. Então, é uma discussão complexa que não cabe a resposta da pergunta. Mas, nesse processo de transformar comunidades, como é que os grandes líderes estão concluindo? Que os avivamentos são maravilhosos, são verticais. Mas, quando eles não passam de fenomenologia da religião, eles também não passam de 5 a 10 anos. Janelas de graça, onde nessa atual dispensação o céu se abre, milagres, prodígios, fenômenos miraculosos e crescimento numérico acontece, mas depois de 5, 6, 7, 8 anos passa. Estive na Coreia do Sul pregando e eu percebi que a América Latina tem que aprender com os avivamentos asiáticos. No exato momento está acontecendo coisas em Fuji, nas Ilhas Fiji, está acontecendo coisas em Singapura e aconteceu nos anos 70 em Seul. Se você for lá, não tem mais os milagres que tinham nos anos 70. Você lê os livros do Po Yu Shu e fica apaixonado. Eu também estive com ele 2 horas, almocei 2 vezes na minha vida com esse homem. Ele te inspira. Mas hoje a igreja dele não é uma igreja de paralítico andar e cego vir. Só que ele conseguiu entrar nas 7 áreas de influência de Seul. Ele conseguiu não só botar pessoas dele, da instituição dele, mas ele conseguiu influenciar uma geração de líderes para botar cristãos de diversas linhas e vertentes denominacionais, evangélicas, de confissão protestante ou pentecostal, com os valores do reino de Deus, mudando vícios e hábitos de jurisprudência, vícios e hábitos políticos, vícios e hábitos da segurança pública, vícios e hábitos das artes, mesmo, das danças, do entretenimento, vícios da música. A música que uma cultura, que um povo, que uma nação ouve e expressa e reflete muito da psique. A linguagem artística é muito próxima da linguagem profética. É uma veia muito tênue, por isso que a grande maioria dos artistas se tornam esotéricos, ocultistas, inclinados para o mal, ou profetas verticais genuínos do Senhor. Essas áreas de influência, como, por exemplo, a montanha da mídia, a montanha das comunicações. Se você crê que ela é do diabo, ela será do diabo. Mas se a igreja crê que ela tem a tarefa de treinar os jovens, treinar os líderes, gerar uma geração para entrar ali e fazer um novo modelo de mídia. Porque o que é o espírito de falsa profecia? O espírito de falsa profecia nada mais é do que a falsa mídia, o falso marketing, a falsa propaganda, a falsa notícia, a fofoca, em última instância. É um setor da sociedade que, se tiver com os valores do reino de Deus, vai manifestar verdade. E se tiver na mão de ocultistas, esotéricos, feiticeiros, vai manifestar mentira. Então não adianta você orar, jejuar, interceder, pedindo um avivamento no Senado Federal.
se você não está disposto a mobilizar pessoas e levantar uma nova geração de militância política para daqui a 30 anos nós temos homens e mulheres apaixonados pelo reino de Deus ocupando cargos majoritários. Pastor, eu acho isso interessante, Uau. mas quando o André fala essa questão da igreja relevante, me vem à cabeça o seguinte, 2 minutos. o que seria a igreja relevante, né? Quando eu penso nisso, eu penso o seguinte, por exemplo, a nossa igreja, a comunidade que eu faço parte, está inserida num bairro chamado Freguesia. E a gente trata muito dessa questão de ser ali uma igreja relevante. Eu penso, o que seria uma igreja relevante? Uma igreja que, se deixar de existir, faz falta. Né? Não pode essa igreja deixar de existir ali e as pessoas... É como se a igreja... Tanto fez. Tá? Fechou. Talvez o social E aí- seja a linguagem para a freguesia, eu não conheço o bairro. Mas aí a questão é a seguinte, que eu penso o seguinte, será que eu vou ser uma igreja relevante na freguesia fazendo obra social? Aí eu penso, se a nossa igreja deixar de fazer obra social, eu acho que o centro espírita ali da freguesia cobre bem essa parte. atende essa Né? necessidade. Se eu deixar de ter uma igreja com entretenimento para atrair jovens, se eu tiver uma igreja assim, essa igreja deixar de existir, o baile funk faz esse trabalho. Né? Então, assim, essas questões de até que envolve essa questão de Tô modelo de entendendo a igreja, profundidade né? que você chegou. Se deixar de existir uma igreja de entretenimento, se deixar de existir uma igreja de milagre, você abre lá é lógico que milagre, eu estou usando essa expressão, mas é para que os irmãos não entendam, né? Você abre lá o jornal O Dia, a página última do jornal, tem lá a gente agradecendo o Exu Caveira pela a pessoa amada que voltou em 3 dias, tem lá, se a busca é só por milagre, né? Tem gente que supra essa área. Agora, a questão é o seguinte, há uma área que só a igreja pode fazer, que só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode ser relevante nessa área, que é a pregação do evangelho. O espírita, ele pode dar comida e roupa nova para o mendigo, mas só o evangelho de Cristo transforma o interior do mendigo, né? Há uma coisa que só a igreja pode fazer, que é proclamar o evangelho e encarnar o Mudar de evangelho. dentro para fora. Bom, eu queria continuar porque o debate começou agora nesse último bloco, né? Mas depois eu vou levantar isso que está subindo já as letrinhas aqui, mas para falar um pouco André. sobre isso. A área de atuação e essa área da relevância, que na verdade esse é o começo do debate. André, Fica Só que a como gente tem que falar pauta, muita mudando coisa. Mudando o interior, só sobre isso. muda uma coletividade, muda uma Também sociedade. tem isso. Né? Tem os dois lados. Pode também atuar de fora para ajudar, mas enfim. Que aí entra os aspectos Eu que acho que a gente está totalmente em consonância aqui. Automaticamente. Pastores, obrigado pela aula. Hoje foi alto. Cada fala que vocês deram, eu aprendi muito e você também. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.